a casa do maior campeão do Brasil, a sua casa agora, seu mano. Sentimento de muita felicidade, muita vontade já de poder jogar já com essa camisa, mostrar meu futebol e como você falou, né? Palmeiras bicampeão, então acho que todo jogador queria estar aqui, então vou aproveitar o máximo possível aqui e sempre buscando dar o melhor e sempre buscando ser campeão. Minhas características é um jogador muito rápido, que gosta de ir no 1 contra 1, jogo de 9, estou aqui para ajudar o Palmeiras, onde o professor Abel me pediu, vou fazer a função, dar o melhor e busca sempre ajudar meus companheiros e o clube. Tá aí, então, os números do novo jogador palmeirense pelo Cruzeiro nesta temporada. Foram 49 jogos, 43 como titular, quase 88% dos jogos. Jogou 82 minutos, jogou bastante por partida. 13 gols, foi artilheiro do Cruzeiro, 0,27 na média, 7 assistências, 20 participações em gols. Foi responsável por 40% dos gols do Cruzeiro em 2023. Jogador que veio do Tombense emprestado, né, Antero? E se destacou. Foi o principal jogador do Cruzeiro neste ano. Te parece um bom reforço para o Palmeiras ou é aquele cara para compor o elenco, brigar para ser titular? Me parece uma boa contratação. Se será um reforço, a temporada que vai encarregar-se de mostrar isso. Palmeiras agiu de uma forma discreta e ágil, né? Então, antes do Natal, traz um jogador para o seu elenco, contando com a saída certa do Endrick no meio do ano e com o retorno, provavelmente também no meio do ano, do Dudu, parado por causa da contusão que sofreu meses atrás. E o Palmeiras tem carência nesse setor. E o Bruno se mostrou um bom destaque no Cruzeiro, que voltou, que teve seus altos e baixos, correu o risco até as últimas rodadas de voltar para a Série B. Mas, como ele disse, eu gosto de ir para cima no 1 contra 1, jogador bom no quesito bola parada, escanteio, faltas, pênaltis, e chegando num grupo já montado e que sabe de cor e salteado o que seu treinador quer e que ele fique ainda em 2024, certamente, dependendo também dele, né, da cabeça, não terá muito problema de adaptação. Olha, olhando assim, né, pela retrospectiva, pelo que ele fez e por aquilo que o Palmeiras precisa, acho uma contratação bem interessante. É uma contratação no perfil Palmeiras mesmo, olhando para o jogador, assim, né? A gente viu nas últimas manifestações da presidente Leila sobre reforços, dizendo, não, o Palmeiras só vai contratar jogadores que cheguem para resolver. Não é o caso do Bruno Rodrigues, ele chega para se juntar ao elenco mesmo. É o perfil de contratação que me lembra quando o Palmeiras foi buscar o Rony, por exemplo, no Atlético Paranaense. O Rony tinha até um pouco mais de destaque com os títulos que o Furacão havia vencido, mas o Bruno Rodrigues, assim, ele me chamou a atenção. Nos piores momentos do Cruzeiro, ele chamou muitas vezes a responsabilidade. Ele não é um jogador tecnicamente tão regular, ou não foi tão regular o tempo inteiro, mas teve bons momentos tecnicamente e se esforçou ao máximo para tirar o Cruzeiro do buraco em outros momentos. Ele foi uma peça muito importante. Ele foi, assim, com alguma distância para o segundo colocado, o melhor jogador do Cruzeiro em uma temporada muito dura, muito complicada para o time de Belo Horizonte. E tem vários sinais nessa contratação, né? Então, por exemplo, é uma mostra que o Palmeiras está se preparando para vender o Arthur. Sim. Né? No meio do ano, o Endrick vai embora. Hoje, o Breno Lopes é titular. O Dudu não voltou ainda. Vamos ver como é que o Dudu vai voltar para a temporada. Então, o Bruno Rodrigues, ele é uma opção. No Cruzeiro, ele chegou a ser falso centroavante, falso 9. Não foi a melhor utilização. Então, ele pode jogar bem de dupla, como o Palmeiras vem jogando, como terminou o ano. Ele pode jogar bem aberto pela esquerda. E ele jogar bem aberto pela esquerda traz outra boa notícia para o Palmeiras, que é, quando o Dudu estiver em condições, o Dudu volta a jogar na direita. E o melhor Dudu que a gente viu nos últimos anos foi jogando pela direita. Então é uma contratação com um perfil, com a cara desse elenco. É o tipo de jogador que o Abel pode trabalhar e melhorar. É um cara de jogo coletivo. Então, nesse sentido, para reforçar o elenco, não para resolver problemas, eu acho que ele agrega.
Queria te ouvir também sobre isso. O Palmeiras não costuma trazer jogador para resolver problemas, né? Mesmo porque eu acho que na cabeça do Abel, que é quem chancela as contratações, eu não consigo entender de outra maneira, um jogador ser trazido e apresentado ao Abel sem que ele tenha solicitado ou sem que ele tenha sido ouvido a respeito. Então, na cabeça do Abel, a questão são as funções. E eu consigo ver perfeitamente por que o Palmeiras demonstrou interesse e terminou por contratar o Bruno Rodrigues. Ele é um jogador inteligente na forma em que se posiciona, ele é um jogador obediente taticamente e ele é cumpridor de função dentro daquilo que é a capacidade dele. Então ele oferece essas utilizações que o Gustavo acaba de mencionar para acomodar uma eventual volta do Dudu, da forma como o Dudu se sente mais confortável, e ele pode oferecer tantas soluções que nas mãos do Abel e no entrosamento com os atuais jogadores do Palmeiras, se revelar um jogador melhor do que a imagem que a gente tem com a camisa do Cruzeiro. Ou seja, se mostrar ao longo do próximo ano, pelo menos, alguém capaz de vestir a camisa do solucionador de problemas. Ele pode ser levado a isso. Eu acho que é dessa maneira que o Abel pretende trabalhar, prefere trabalhar. Talvez uma boa parte da torcida do Palmeiras estivesse esperando uma cartada violenta dessa com enorme investimento, jogador consagrado, mas o Palmeiras do Abel, este Palmeiras que ganha títulos sem parar desde que o Abel chegou, trabalha de uma outra maneira. Ele gosta de outro tipo de jogador e as coisas estão funcionando. É curioso como o futebol ele dá muita volta, né? Em 2021, se eu não me engano, o Bruno Rodrigues era atleta do São Paulo, né? Jogou pela Ponte Preta, foi bem na Ponte, foi para o São Paulo. O que eu ouvi de bastidores é que o Bruno Rodrigues fez poucos treinos com o Hernan Crespo, então técnico do São Paulo, e rapidamente o Crespo bateu o olho e falou: com esse cara eu não vou contar. E aí ali havia se encerrado praticamente a carreira do Bruno Rodrigues em um grande time de São Paulo. Aí ele foi, rodou, chega no Cruzeiro, faz um bom campeonato, a roda girou, ele volta para a mesma Barra Funda, do outro lado do muro, com outro status, para tentar dar um outro destino para a sua história do futebol da capital. Sobre a questão do Bruno Rodrigues, nós vamos falar agora, e me surpreendeu e muito, porque, vamos lá, ele foi, no ano passado, ele foi o principal jogador do Cruzeiro. Neste ano, atenção para o que eu vou dizer, se não é o Bruno Rodrigues na temporada 2023, o Cruzeiro teria caído. Aí você vai dizer assim, mas também lutou contra o rebaixamento, blá, 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 não sei o que. Isso não tem nenhuma relação com o fato de, por exemplo, eu gostar do jogador. Você superestima o jogador? Não, eu não superestimo o jogador. Eu tenho um gosto pessoal pro jogador que fica puto quando perde. Eu tenho um gosto pessoal pro jogador que é muito competitivo. Eu tenho muito gosto em apreciar a carreira de um jogador que se entrega ao projeto, que se entrega ao processo, que tem recursos, que é rápido, que é um cara que tem recursos mesmo. Sabe por que ele tem? Porque ele fez gols fundamentais e ele deu assistências fundamentais na temporada. Ano passado, no acesso, ele sobrou. Esse ano, na elite do futebol brasileiro, ele sobrou de novo no Cruzeiro, que você vai dizer, mas o Cruzeiro horrível com as melhores defesas da competição. Um Cruzeiro horrível que passou suas dificuldades, mas que está na Sul-Americana. Então, com ele tendo um papel fundamental, não conheço, nunca vi de perto, nunca apertei a mão, não sei quem é a família dele, só vejo jogar, vai lá, analisa os números dele, vai lá na plataforma, na SofaScore, aí vê lá os números dele, assiste aos jogos, e aí você vai moldando, né, o jogador na sua cabeça. E aí eu rotulo como um jogador muito interessante. O Palmeiras leva um jogador interessante, tem um ponto aí. Ele jogou num Cruzeiro limitado, ano passado, e se destacou. Ele jogou num Cruzeiro em 2023 bem melhor do que o de 22 e se destacou. E bem acima dos demais. Bem acima dos demais. Então não tem ninguém aqui tentando vender a imagem para a torcida do Palmeiras de que o Bruno Rodrigues é um Dudu mais jovem. Não. Eu não estou vendendo isso. Eu estou falando do meu gosto pessoal e acredito que o Bruno Rodrigues, com as características que tem, nas mãos de um técnico do gabarito do Abel, esse cara pode virar muito bem no Palmeiras. Se vai ser titular absoluto, eu não sei. Se vai explodir com a camisa do Palmeiras, eu espero que sim, acredito que sim. Agora, me agrada muito. Em 2022, com o Cruzeiro na Série B, que é a baba do boi cansado, a Série B. A baba do boi cansado.
Ó, ele foi destaque do Cruzeiro, muito destaque na Série B no ano passado. Esse ano, vamos lá, 31 jogos no Brasileirão, 26 como titular, 8 gols, 4 gols nas últimas 6 partidas, 3 assistências, inclusive assistências que deram pontos importantes ao Cruzeiro na sequência, 64% de conversão de chances. Eu estou fazendo aqui exatamente a leitura do que foi postado ainda no mês passado, no final do mês, antes da última rodada do Brasileiro pela SofaScore. 39 passes decisivos, 53 dribles certos, ele dribla muito bem também em velocidade e sempre com notas altas na plataforma SofaScore. Vamos lá, Bruno Rodrigues, que eu tenho um gosto pessoal por ele e rotulo como um jogador importante, um bom jogador, e acho que foi uma boa contratação do Palmeiras. Bruno Rodrigues, entre todos do Cruzeiro na temporada, primeiro em gols, primeiro em assistências, primeiro em participações em gols, primeiro em chutes, primeiro em passes decisivos, primeiro em dribles certos, primeiro em duelos ganhos, primeiro em faltas sofridas e aí, obviamente, primeiro em nota absoluta entre todos os jogadores do Cruzeiro. Se isso não for suficiente para você ter um pouquinho assim de boa vontade com o atleta e entender que o Palmeiras fez uma boa contratação, ou você acha que você tem razão dizendo que é um bagre e que o Inter estava errado quando tentou levar, que o Fluminense estava errado porque se interessou, foi falado no Bahia, eu não sei se alguém do Bahia tratou, se foi de repente um preposto, um agente, não sei. Então, pelo menos, tinha proposta do exterior, então pelo menos 4 clubes interessados, o Palmeiras vai lá, chapela todo mundo e leva. Aí você que acha que ele é bagre, entende que você está certo, que o Palmeiras está errado, o Inter está errado, o Fluminense está errado, o time lá da Arábia Saudita está errado, o Bahia está errado, mas você está certo. Aí o SofaScore, que inclusive tem esses números aqui, que estão lá disponíveis para quem quiser estudar, estão lá. Então, SofaScore, então está errado, é você que está certo. É porque você quer que o Palmeiras contrate o Messi, mas eu quero que o Messi venha para qualquer time que eu goste, que eu simpatize no Brasil. Mas aqui não tem jeito. O Palmeiras pega um jogador importante para montar um elenco, vai trazer jogadores mais expressivos. O Palmeiras tem um orçamento, só para se ter uma ideia, mais que o dobro do orçamento, por exemplo, do Vasco, que é uma SAF. Mas contrata o Bruno Rodrigues, e quem no Palmeiras diz que o Bruno Rodrigues vem para ser a grande contratação da temporada? Então, você, torcedor do Palmeiras, eu não tenho que te ensinar a torcer, nem te obrigar a gostar do jogador. Eu estou só te alertando e corro o risco de daqui a pouco não dar errado, e aí os caras vão pegar esse vídeo aqui e falar, olha o que esse filho da p... disse, desculpa, não pode falar palavrão aqui, mas agora já foi. O que esse cara disse aqui, lá quase perto do Natal, no canal dele. Agora, eu estou dizendo em cima do que eu vi no ano passado e do que eu assisti em 2023. Nas mãos do Abel, com a estrutura que o Palmeiras tem, com o elenco que o Palmeiras tem, com os jogadores que ele, Bruno Rodrigues, vai ter para jogar ao lado, né? Vai ter um Veiga, vai ter, por exemplo, o Dudu de volta, o próprio Rony, o Zé Rafael, o Piquerez, o Mike, o Marcos Rocha. Porra, cara! É muito mais fácil para ele, que já se destacou num time de Série B no ano passado e no Cruzeiro esse ano, que principalmente da linha do meio para frente, foi um time, aliás, meio para frente não, o ataque, né? Porque no meio tinha gente de qualidade, o próprio Matheus Pereira na reta final, mas que tinha um ataque que não performou, ele foi o principal jogador. E repito, se não é pelo Bruno Rodrigues, o Cruzeiro teria caído para a Série B. Bruno Rodrigues acaba de ser contratado pelo Palmeiras, é novidade, ninguém esperava esse nome, hein? O pessoal tem me perguntado aí se eu gostei. Para falar a verdade, eu esperava mais. Eu esperava um centroavante que viesse com currículo, pronto para assumir essa 9 do Verdão, que faz tempo que o Abel está pedindo, hein? Ele fez 13 gols na temporada, 8 no Brasileiro. Para a gente comparar, o Deivinho fez 12 no Brasileirão. O Deivinho está em alta. Você gostou dessa contratação? Eu esperava mais.